E se a gente fosse escolhendo? Quem de nós consegue escolher quem é mais importante como pessoa? Não, pede para uma mãe escolher entre 5 filhos. É muito difícil. Ou a gente fica, ou a gente vai, ou a gente leva todo mundo. Que a gente não consegue, esse filtro instintivo que os animais têm, nós temos, mas não damos valor. Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da propriedade, porta estreita, diz que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais que ficam aqui, mas o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticado em prol do nosso próximo. Esses são os tesouros que nenhum ladrão nos roubará. Não é só o conhecimento que vai com a gente. Não é só o que a gente adquire estudando, o que a gente descobre. Não. É o que a gente pratica. Como a gente vai modelando a forma da porta com a nossa moral, com as nossas ações e principalmente com a nossa intenção. Às vezes a gente não constrói uma porta bonita, mas a intenção de construir, de alargar o ambiente, de às vezes até emendar, proporcionar passagens, proporcionar oportunidades às outras pessoas, a intenção é boa, mas a gente não sabe como fazer. Eu, se fosse construir uma porta, ia ser tipo Tetrix, toda torta. Eu não tenho conhecimento de fazer, mas a intenção é levada em conta. Quando no coração a gente tem isso muito claro. Sem pensar em prejudicar alguém, sem passar por cima, sem tirar mais valores. Isso vai muito mais do que os conhecimentos que a gente adquire físicos, de leitura, de profissões, de cursos. Quando chegamos lá, não vamos ter 2 passagens, mas sim é aquela bagagenzinha de mão, estreitada, numa única sacola. Da onde que veio, né, a porta estreita? É uma passagem bíblica que está em 2 momentos na Bíblia, em Mateus e na passagem de Lucas, aonde Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. A gente vê muito falando de que quem é caridoso, quem faz caridade, quem vai na igreja, entra pela porta estreita. E o restante das pessoas que estão nas festas, gastando dinheiro, só trabalhando e vivendo, vão entrar para a porta larga. Dando uma dedução errônea de que a porta estreita seria a porta do céu e a porta larga a porta do inferno. Será mesmo que Deus ia ser tão maldoso com a gente e fazer isso? Não. Deus, ele é um amor mais sublime que nós temos. É a forma, é uma energia tão perfeita que nós não conseguimos nem explicar o que, como, quando e o tamanho de Deus. Eu quero acreditar que Deus não é um homem. Pensa, gente, qual é a responsabilidade de um homem cuidando de tantos bilhões de seres humanos? A gente não consegue nem olhar 2 filhos. Imagina bilhões. É muita responsabilidade. Energeticamente distribuída, uma usina, como se Deus fosse uma usina. Quantas casas uma usina consegue levar energia? Várias. Inúmeras. Como a gente vai instalar essa energia? Somos nós. Nós somos os recebedores. Jamais Deus faria isso com a gente. Mas
procurando um pouquinho sobre um pouco do que as religiões pregam, sobre a porta larga e a porta estreita, eu vou trazer 3 únicas para vocês, porque são muitas. As religiões e as crenças espirituais, elas falam o que a gente deduziu agora, aonde uma porta para entrar no reino de Deus, a gente precisa largar e abnegar tudo, viver uma vida de pobreza, humildade é uma pobreza, com poucas coisas, com o mínimo necessário, fisicamente. Essas seriam as pessoas, e com um trabalho servido a Deus, dentro da igreja, dentro de comunidade, com trabalho ao próximo, essas pessoas entrariam no céu. O oposto entraria no inferno. Tudo que afasta de Deus, excessos de religiões e vícios, encontrarão a porta do inferno, que seria a porta larga. A porta estreita, viver conforme Deus quer, sem cometer delitos, encontrarão a porta do céu. Como é difícil. Nós precisamos estar aonde nós estamos bem, onde nos sentimos bem. Quantas vezes aqui mesmo a gente fala, a gente tem que estar na casa espírita que a gente se sinta bem. Já que eu não me senti bem aqui, eu me senti bem em igreja tal. Então é lá que a gente precisa estar. Aqui a gente só vai estar alimentando ego e aumentando a bagagem da nossa mala, não estreitando o que a gente quer.